Até agora, irmãos, não podeis falar vós a homens espirituais, como a homens carnais, como a criancinhas em Cristo. Foi leite que vos dei a beber e não alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-los, antes nem sequer o podeis suportar agora, pois ainda sois carnais. Efetivamente, havendo entre vós ciúmes e discórdia, não sois porventuras carnais, ou não procedeis acaso humanamente? Quando alguém diz eu sou de Paulo, e outro eu sou de Apolo, não procedeis vós como homens carnais. Então, quem é Apolo e quem é Paulo, ministro, por meio dos quais recebeste a fé, a cada um no cargo que o Senhor lhe designou. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez o crescer. E assim não é alguma coisa, nem aquele que planta, e nem aquele que rega, mas aquele que faz crescer Deus. Quem planta e quem rega são uma mesma coisa, mas cada qual receberá os seus salários na proporção do seu trabalho. É que nós somos colaboradores de Cristo, vós campo de Deus, edifício de Deus, segundo a graça que Deus me conferiu. Eu, como sábio arquiteto, pus o alicerce, outro depois constrói sobre ele. Veja, porém, cada qual como aí constrói. Ao certo, ninguém pode pôr outro alicerce diferente daquele que foi posto. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo segundo alguém constrói sobre esse alicerce com ouro, com prata, pedra preciosa, madeira, feno ou resteva. A obra de cada um torna-se no seu tempo manifesta, porque a tornará conhecida aquele diante que se revela com o fogo, e o fogo avaliará a qualidade do trabalho de cada um. Aquele cuja obra construída sobre o alicerce resistir, esse receberá a sua paga. Aquele, pelo contrário, cuja obra for queimada, esse há de sofrer o prejuízo. Ele próprio, porém, poderá salvar-se, mas como que através do fogo. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se alguém maltrata o templo de Cristo, de Deus, Deus o maltratará, porque sagrado é o templo de Deus, e tal templo sois vós. Ninguém se iluda se alguém entre vós se julga sábio à maneira deste mundo. Faça-se louco para se tornar sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Está escrito: Deus que apanha os sábios na sua própria astúcia, e ainda o Senhor sabe que os pensamentos dos sábios são vãos. Ninguém, portanto, se gloria nos homens. De fato, tudo é vosso. Paulo, Apolo, Cefas, e o mundo e a vida, a morte, quer as coisas presentes, quer as coisas futuras, tudo é vosso, mas vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Né, irmão? Nós vamos pregar hoje, eu ia a leitura de 1 Coríntios 3, né? E agora eu vou ver a interpretação que o apóstolo Paulo falou sobre
essa doutrina que ele falou lá na época do povo lá na igreja de Corinto, que é essa carta que enviou a Corinto. Então eu vou pregar e para explicar sobre esses versículos. É a coisa mais bonita que tem, é muito importante. Vamos ver a interpretação do versículo 1 ao 4. Eu já vi eles, né? Agora eu vou interpretar do 1 ao 4. Aí do 5 ao 8, do 9 ao 12, até chegar aonde eu terminei. Então vamos lá. Do 1 ao 4. A interpretação. O apóstolo não pode comunicar aos coríntios os mais elevados ensinamentos, né? Por não estarem a eles ainda maduros e por não serem suficientes espirituais. Teve por isso que tratava como a catecúmenos na fé, como a criancinhas que se nutrem de leite e não de alimentos sólidos e substanciosos, chamando-as carnais. Não quer com isso dizer que estejam dominados por paixões vis e pecaminosas, mas que são imperfeitos e materiais, como bem o demonstram as suas divisões e partidos em relação aos pregadores da fé. Então eles faziam divisões entre os pregadores da fé. Então eles ainda eram carnais. Hoje, como hoje tem no mundo aí, nessas igrejas, muitos carnais ainda, né? Agora o versículo 5 até o versículo 8, que fala assim, que são, pois, os operários apostólicos, simples ministros e instrumentos de Deus, cuja ação é simplesmente exterior, e seria estéril, sem a virtude divina fecundante, e que serão recompensados na medida do seu trabalho. Sem a virtude divina, eles são estéreis. Então, a maior parte desses pregadores hoje no mundo inteiro ainda é estéril, porque eles não têm a virtude divina ainda. Eles não têm. Então, o versículo 9 e o versículo 12, que fala assim: são colaboradores de Deus, operários para erguer o edifício da religião, devem atentar para como o edificam, visto que terão que dar contas pelas maneiras com que se cumprem a sua missão. Eles vão ter que dar conta para a maneira que cumpre a sua missão, como que ele prega o evangelho, eles vão ter que dar conta. Viu? Os pregadores, esses pregadores todos vão dar conta do que prega o evangelho, da maneira deles, como que ele pregou, se ele pregou na material, coisa humana, ou espiritual, como Deus mandou, como Deus está mandando aqui agora. Né? Missão. O alicerce é Jesus Cristo, que é o princípio da fé e da vida sobrenatural. Há quem constrói sobre esse fundamento com pedras preciosas, com a dor e com zelo, e com doutrina sólida e genuína, e há quem constrói sobre ele com madeira, feno ou resteva, com pouco interesse e fervor, e com doutrinas demasiado humanas e naturais. Tá vendo? Agora vamos ver aqui do versículo 13 ao versículo 15. O trabalho de cada um será posto à prova, no dia do Senhor, não com fogo material, mas com um exame severo. A cada um receberá o que mereceu. Aquele cujo trabalho feito com material precioso resistir à prova do fogo, receberá um prêmio condigno.
Aquele, porém, cujo trabalho for feito com material fraco, ficará reduzido a cinza. E verá que os seus esforços foram inúteis, mas pelo menos pessoalmente pode ser a salvar. Não se trata aqui, presta bem atenção, não se trata aqui de cujas culpas graves ou de doutrinas falsas. Viu? Presta bem atenção. Não se trata aqui de culpas graves ou de doutrinas falsas. Como que através do fogo superficialmente, não porém sem sofrer alguma queimadura, provocada pela chama, é uma metáfora, mas toda a ideia contém implícito e princípio sobre o qual se baseia a doutrina católica do purgatório. O versículo 16 e o versículo 17 fala assim: os cristãos são templos do Senhor. São templos do Senhor. São templos de Deus. Porque o Espírito Santo que é Deus, a quem é atribuída o modo particular. A obra de santificação habita neles e os consagra muito mais do que a um templo material. Portanto, a igreja construída, que é a de pedra vivas, os cristãos, é também ela templo de Deus, e por isso quem estraga com falsas doutrinas este templo consagrado a Deus comete um sacrilégio e será severamente punido por Deus, que é zeloso de sua casa. Agora o versículo 18 e o versículo 21 que fala assim: os coríntios, a interpretação todinha, viu? Os coríntios não devem, portanto, tomar partido por um pregador, não pode tomar partido por um pregador contra o outro, para parecerem sábios, mas hão de ser humildes e aceitar a doutrina de Jesus Cristo com simplicidade, que está escrito em Jó 5,13 e ainda em Salmos 94,11. O versículo 22 e 23 fala: tudo é vosso. O apóstolo e todas as outras coisas foram ordenadas por Deus para a vossa salvação. Vós não tendes, pois, motivo para vos gloriardes, porque tudo pertence a Jesus Cristo. E Jesus Cristo, enquanto Deus procede do Pai, e é de Deus, enquanto o homem depende dele, e a ele está sujeito, portanto, só em Jesus Cristo e em Deus gloriar-vos. Amém? Eu agradeço em nome de Jesus. Amém.